Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre tempo. Parece que anda todo mundo sem tempo, não é mesmo? Parece que o tempo que nós estamos vivendo é um pouco mais corrido, as coisas estão um pouco mais aceleradas. Será que o nosso tempo está passando por uma espécie de transformação? Veja bem, eu acredito que existem dois contextos que favorecem essa sensação de aceleração do tempo que nós estamos vivendo. O primeiro deles é a tecnologia. Antes, o trabalho, todas as atividades eram regidas pela natureza. Então, um homem do campo, ele acordava de manhã e trabalhava enquanto tivesse o sol, e à noite dormia, descansava. E mesmo a sua colheita, as épocas de colheita e plantio eram definidas pela questão das estações da natureza, as estações do ano. Hoje, com a tecnologia, a gente sabe que as coisas já estão um pouco diferentes. Mas antes de entrar estritamente na atividade do trabalho, é importante lembrar que a grande invenção que pôde modificar essa experiência do tempo antes regida pela natureza foi o relógio. O relógio passou a ser uma espécie de unidade de medida do tempo. Passou a ser dividido em horas, dias, em segundos. Então, o relógio, quando surgiu, ele era um instrumento de poder na mão dos donos das indústrias, nos donos dos meios de produção, Então, o que acontecia? Se você era um empregado na indústria, no começo da Revolução Industrial, você trabalhava e você mal poderia saber quanto você estava trabalhando, porque o tempo era um instrumento, o tempo era de posse do dono desses meios de produção. Isso nos leva a pensar no segundo contexto que envolve a transformação do tempo, que está interrelacionado com isso, que é a organização social e econômica da sociedade. A nossa sociedade se estrutura social e economicamente na forma capitalista. Isso faz com que o tempo seja cada vez mais utilizado para alimentar o sistema, o crescimento econômico, as indústrias, a atividade econômica de modo geral. Então, o lucro vai exigir cada vez mais tempo de trabalho, tempo de produção, tempo de consumo. Com o avanço das tecnologias, a gente viu que isso se intensificou ainda mais. Com os aviões e trens de última geração, o espaço parece ter sido encurtado. O tempo que nós levaríamos, por exemplo, para ir para outro país, ficou muito redundante, Ficou um tempo muito mais acelerado. Hoje é possível pegar um avião de manhã e você está no sul do país, do Brasil, um país imenso, e você vai a Belém do Pará para uma reunião e volta à noite, Então, assim, você tem um deslocamento de tempo no espaço com um tempo muito mais curto. Outra coisa que auxiliou a intensificar essa sensação de aceleração do tempo foi a internet. Com as redes sociais e com a informação transitando numa velocidade muito maior, a sensação de aceleração do tempo é maior. Hoje nós conversamos com pessoas que estão muito distantes, a informação circula praticamente na velocidade da luz, em tempo que a gente chama de tempo real. Então, a gente tem uma circulação muito maior também de informação. Então, essas são a consequência desses dois contextos, um encurtamento do espaço e um acúmulo de informação. Isso causa uma espécie de sensação de que nós estamos em um veículo em alta velocidade. Quando a gente está num carro em alta velocidade e olha pela janela, a gente não consegue identificar muito bem as árvores. Elas ficam como uma espécie de borrão. É isso que está acontecendo com o que nós estamos vivendo, com o tempo que nós estamos vivendo, Principalmente porque o nosso tempo
cada vez é exigido com uma demanda muito maior de atividades e a gente parece ter menos tempo. Entretanto, o dia continua tendo 24 horas, igual era 50 anos atrás, igual era 100 anos atrás. O que acontece é que a sensação dessas horas, devido ao acúmulo de informação, né, gerado pela tecnologia e pela demanda de trabalho maior, faz com que a gente tenha essa fadiga, esse mesmo cansaço, né, em face dessa sensação de aceleração do tempo. É possível sobreviver a isso? Isso é uma coisa terrível? Bom, isso não é necessariamente ruim. Isso é uma marca do nosso tempo, a aceleração do tempo. Consequentemente, a gente tem acesso à informação, a gente consegue realizar coisas de viagens e uma série de coisas que em outras épocas a gente não realizaria. Mas é possível também nós nos adaptarmos e uma estratégia boa para essa adaptação é a gestão do tempo. A respeito da gestão do tempo, é que eu gostaria de fazer um comentário sobre uma tendência, né, que eu tenho visto de modelo organizacional de gestão do tempo, que é o Bullet Journal. O Bullet Journal, diferente da agenda em que você tem uma página para poder marcar cada dia, ele te oferta a chance de poder agrupar as suas atividades que você precisa realizar em espécie de frames, em esquemas. Então você vai agrupar, por exemplo, as suas atividades de estudos em algumas páginas, você vai agrupar as suas atividades de trabalho, todas as suas demandas. Isso é muito bom porque favorece a nossa postura mental, né, os popularmente conhecidos como mindsets. A gente pode ajustar esses esquemas mentais conforme o cenário, né, os frames que esse método organizacional nos oferta. Outra coisa que eu acho positivo é que você mesmo organiza. Embora existam 1 milhão de exemplos e vídeos no YouTube, no Instagram, você mesmo pode organizar a sua maneira de lidar com as suas atividades, com o seu tempo, né? Outra coisa positiva é que então isso vai favorecer uma espécie de postura subjetiva, ou melhor, a sua própria identidade na maneira de realizar as suas tarefas. Mas isso, ao mesmo tempo que isso favorece a sua organização subjetiva, digamos, em razão da sua própria identidade, da sua subjetividade, isso não significa que o método é uma fantasia, um mergulho absoluto em uma subjetividade. O método vai ser organizado de formas diversas, mas ele tem ainda o calendário, que é definido institucionalmente. Então, os prazos, as atividades institucionais, essas coisas serão definidas conforme a demanda de cada indivíduo. Então, eu acredito que o Bullet Journal ele pode ser uma espécie de método que alie quantidade, já que produtividade é tão importante para esse momento que nós estamos vivendo, a qualidade, porque você vai conseguir modular, né, as suas posturas mentais em determinados cenários distintos e poder conviver agrupando esse mundo de tarefas que a gente tem hoje. Redes sociais, geralmente as pessoas estudam mais de uma língua, tem que estudar, trabalhar, é uma dinâmica de mundo muito mais intensa e acelerada do que era antigamente. O que vocês acham? Vocês ainda usam agenda? Vocês usam Bullet Journal? Como vocês organizam o tempo de vocês? Como vocês organizam essa demanda imensa de atividade? Vocês sentem que o tempo está mais acelerado? O que vocês pensam a respeito? Deixe aí para mim nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os amigos para ver o que a gente faz com essa quantidade imensa de informação que a internet disponibiliza para a gente. Muito obrigado a todos vocês. Valeu!